E aí, galera, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para mais uma videoaula. E o tema dessa videoaula são os governos de JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, o político que ficou mais conhecido como Jango. Trata-se, portanto, da segunda parte do período democrático brasileiro, período que ficou conhecido também como República Populista. Prontos para mais um mergulho na história republicana brasileira? Então, vem comigo! Governo Juscelino Kubitschek, o JK, de 1956 a 1961. Após o suicídio de Vargas, o Brasil viveu meses de instabilidade política. Isso porque a morte de Vargas causou imensa comoção nacional. A UDN e o governo dos Estados Unidos passaram a ser responsabilizados pela tragédia. Os jornais da oposição e a embaixada dos Estados Unidos foram atacados por populares. Nos principais centros do país, a multidão confrontou-se com opositores e Carlos Lacerda, o que sofrera o atentado da Toneleiros, teve de ficar sob proteção da aeronáutica até fugir para a Europa em exílio voluntário. O governo, então, foi assumido pelo vice-presidente Café Filho, que havia rompido com Vargas nos últimos momentos de sua administração. A reação popular limitou a atuação do novo presidente. Nas eleições presidenciais de outubro de 1955, elegeram-se os candidatos da coligação PSD-PTB, Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart como vice. Desde então até a posse de Juscelino, em janeiro de 56, houve muita instabilidade política, com tentativas de golpe de Estado orquestradas por setores das Forças Armadas e da UDN. No entanto, o ministro da Guerra, então Marechal Henrique Teixeira Lott, controlou a situação, manteve a ordem constitucional e possibilitou a posse dos eleitos. De modo que Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República, enfrentando ferrenha oposição. JK inaugurou seu governo com grandes projetos, a maioria deles relacionada à industrialização. O presidente adotou uma política econômica conhecida como desenvolvimentista ou nacional-desenvolvimentismo, que procurou industrializar o Brasil, usando para isso o capital estrangeiro. O plano econômico do governo JK ficou conhecido como Plano de Metas, que tinha como slogan 50 anos em 5. A meta-síntese do plano de metas foi a construção de Brasília. Para realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo, os famosos 50 em 5, JK buscou atrair tecnologia e capitais estrangeiros para o Brasil, eliminando as barreiras protecionistas criadas no governo Vargas e oferecendo vantagens para as multinacionais que desejassem se instalar no Brasil. No plano de metas, o governo adotava como setores prioritários para investimentos os de energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. O governo também reformou rodovia, portos e ferrovias, com o objetivo de melhorar o seu funcionamento e melhorar, portanto, a circulação de mercadorias. O governo JK também promoveu o aumento do refino de petróleo e a construção das usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, ambas em Minas Gerais, para ampliar o fornecimento de energia elétrica. A construção de Brasília. A criação da nova capital do Brasil
constava no plano de metas, mas foi avaliada como uma ideia ousada em função dos poucos recursos internos e, por isso, foi duramente criticada pelos oposicionistas do governo. No entanto, em 1956, o Congresso Nacional aprovou sua construção. A construção de Brasília ficou a cargo do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. Os trabalhadores que ergueram a nova capital vieram sobretudo do Nordeste e ficaram conhecidos como candangos. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 60, com uma grande cerimônia. Apesar de, ao longo do tempo, promover a integração econômica e desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro, a construção de Brasília consumiu recursos vultosos, contribuindo para o endividamento do país. JK conseguiu cumprir a maior parte das metas. Conseguiu dar um impulso na industrialização brasileira, principalmente no setor de automóveis e eletrodomésticos. Entretanto, deixou como herança, ao final de seu governo, o aumento da dívida externa e uma inflação muito alta. Além disso, muitos alegaram que, além de transmitir a ideia de modernidade, o objetivo do governo ao construir Brasília em um local que na época era remoto foi o de promover um isolamento da esfera de poder dos grandes centros urbanos, que eram onde ocorriam as mais fortes mobilizações populares. Mare, pastorinha, minha pantaneira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Governo de Jânio Quadros, 1961. Com um discurso de forte crítica à corrupção, Jânio Quadros atraiu vários setores sociais descontentes com a política nacional. Como naquele período os eleitores votavam separadamente para presidente e para vice, muitos começaram a defender o voto Janjan, Jânio para presidente e Jango para vice. A ideia ganhou força e em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente e João Goulart foi reeleito vice, uma vez que ele havia sido vice de JK. Jânio Quadros venceu as eleições usando como símbolo de sua campanha uma vassoura, com a qual iria varrer a corrupção do Brasil, conforme o jingle de sua campanha que nós ouvimos ainda há pouco. Demagogo e teatral, Jânio interpretou o papel de líder das massas oprimidas. Comia sanduíche de mortadela nos comícios, simulava nos mesmos ataques cardíacos, tudo para se mostrar um homem simples do povo. Há alguma semelhança com políticos atualmente? Jânio Quadros havia herdado de JK um país com altíssima taxa de inflação, dívida externa crescente e organização administrativa marcada pela corrupção. Tudo a ver com os dias de hoje, né? Por isso, na economia, com o objetivo de reduzir o déficit público, diminuir os gastos sociais e conter a inflação, Jânio Quadros adotou uma política econômica austera, que havia sido ditada pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, que restringiu o crédito e congelou os salários. Essas medidas aumentaram a insatisfação popular. No entanto, o governo de Jânio Quadros ficou mais conhecido por diretrizes moralizadoras, como proibir as brigas de galo, rinhas de galo. Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis em concursos de Miss, em concursos de beleza, e as corridas de cavalo em determinados dias da semana. Pois é, em plena Guerra Fria, Jânio Quadros adotou a chamada política externa independente. Vamos entender melhor. Em plena Guerra Fria, Jânio Quadros apresentou uma forma de governar bem original. Não considerou, por exemplo, a orientação ideológica dos países com os quais estabeleceu relações comerciais.
Em outras palavras, para ampliar o número de parceiros comerciais, adotou uma posição independente, realizando negociações com países capitalistas e socialistas. Apesar da dita política externa independente, Jânio Quadros aproximou-se do bloco comunista ao reatar relações diplomáticas com países comunistas, como a União Soviética, por exemplo, e condecorar um dos líderes da Revolução Cubana, Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honrarias brasileiras. O comportamento de Jânio Quadros teve forte impacto na comunidade internacional, principalmente nos Estados Unidos. Em 25 de agosto de 1961, Jânio renunciou à presidência da República. Alegando forças ocultas, entregou sua carta de renúncia ao Congresso Nacional. Alguns historiadores acreditam que a verdadeira intenção de Jânio era receber do Congresso poderes extraordinários em troca de anular seu pedido de renúncia. No entanto, isso não aconteceu, pois o Congresso aceitou sua renúncia prontamente. Após 7 meses de governo, Jânio deixou a presidência da República e, em seu lugar, deveria assumir o vice-presidente, João Goulart, Jango. A renúncia de Jânio Quadros instalou uma crise política no Brasil. Isso porque, de acordo com a Constituição, o vice-presidente deveria assumir. No entanto, o Congresso Nacional e os militares eram contrários à posse de João Goulart, porque Jango era tido como comunista e herdeiro político de Vargas. Inclusive, o suicídio de Vargas foi em 24 de agosto e a renúncia de Jânio Quadros foi em 25 de agosto. Para entender a rejeição a João Goulart, é importante destacar que Jango havia sido ministro do Trabalho no governo Vargas, e isso contrariava parte dos políticos brasileiros, das Forças Armadas, do empresariado nacional e estrangeiro. Além disso, as Forças Armadas se opunham à ocupação da presidência por Jango porque o associavam ao comunismo. Apesar de tudo isso, a posse de Jango estava assegurada pela Constituição Brasileira de 1946. Mas, logo após a renúncia de Jânio Quadros, a Constituição começou a ser desrespeitada, porque o Congresso Nacional nomeou o então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, como presidente provisório, embora Jango estivesse regressando da China. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de Jango, iniciou uma campanha legalista exigindo a posse imediata de João Goulart como presidente constitucional. Essa campanha ficou conhecida como Campanha pela Legalidade. Jango, consciente da resistência à sua posse, retardou sua volta ao Brasil, passando primeiro pelos Estados Unidos, para deixar claro para os americanos que ele não pretendia implantar o socialismo no país. Sem força política para impedir a posse de Jango, o Congresso Nacional negociou a instauração de um regime parlamentarista no país. Então, antes da chegada de Jango, o Congresso aprovou o regime parlamentarista no Brasil, de forma que Jango assumiu a presidência com os poderes presidenciais limitados. No regime parlamentarista, quem governa é o primeiro-ministro. Preocupado com a possibilidade de uma guerra civil, Jango aceitou a mudança. Segundo a emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo, ficou prevista a realização de um plebiscito para decidir sobre o futuro do novo regime. O governo João Goulart, de 1961 a 1964.
Mesmo com poderes limitados, o presidente João Goulart deu início à elaboração de um plano de governo conhecido como Plano Trienal. O objetivo desse plano era combater a inflação, reduzir o déficit público e promover o crescimento econômico do país. Para isso, tomou algumas medidas, como a desvalorização da moeda e a redução das importações. O governo organizou um plebiscito, uma consulta popular, no qual o povo optou pela volta do presidencialismo, em janeiro de 1963. De posse de seus poderes presidenciais, Jango lançou as chamadas reformas de base. Essas reformas abrangiam áreas como educação, política agrária, tributação e habitação, entre outros temas. As propostas de reforma agrária apresentadas pelo governo assustaram os grandes proprietários de terra. Outros projetos acentuaram a desconfiança das elites empresariais, burocráticas e militares, que passaram a tramar um golpe contra o presidente. Os opositores de Jango viam com apreensão as propostas do governo, temendo as consequências das reformas se implementadas. As chamadas forças conservadoras, representadas por civis e militares, uniram-se contra o chamado perigo vermelho, ou seja, contra o socialismo, que afirmavam estar representado nas reformas de base. Do lado do governo, isto é, do lado de Jango, colocaram-se o PTB, setores nacionalistas, líderes sindicais e os partidos de esquerda. Com os grupos que o apoiavam, Jango procurou fortalecer seu governo, realizando uma série de comícios pela aprovação das reformas de base, entre eles o famoso Comício da Central do Brasil. Jango comprometeu-se com o programa reformista, o que acirrou o clima de radicalização política instaurado na sociedade brasileira. A polarização política tomou conta do país. Por outro lado, na marcha da família com Deus pela liberdade, a oposição se levantava contra as reformas de base. Essas reformas foram mal recebidas pela elite política brasileira e isso contribuiu para a ascensão dos militares ao poder, por meio do golpe civil-militar de 1964. Com a deposição de João Goulart pelos militares, em 31 de março de 1964, teve início um longo período de autoritarismo no Brasil. E assim, terminamos mais uma videoaula. Um grande beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!